Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Meus irmãos, deixa teu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e deixa um comentário. Fazendo assim, você propaga o Evangelho de Cristo na terra. Vamos matar a fome das pessoas, levando Cristo. Meus queridos, eu quero testemunhar para vocês uma visão que eu tive, que me fez lembrar várias passagens bíblicas. Eu tenho certeza que foi uma instrução, uma direção de Deus. Amém? Eu só sei que os campos estão brancos, como Jesus falou, e nós devemos ceifar, devemos anunciar o Evangelho do Senhor. Nós não podemos dormir no tempo da colheita. Eu tenho certeza que Deus vai trazer uma fome. Deus já trouxe uma fome, e essa fome está ficando cada vez mais forte no coração das pessoas. E quem se dedicar às Escrituras, quem se dedicar ao reino, vai ser como José. Nos dias de fome, ele vai saciar a fome de muitas pessoas. Eu tive uma visão, nessa visão eu via uma mulher aqui na minha casa, e essa mulher, ela estava comendo as lavagens que estava na minha pia, ou seja, comida misturada com água, resto de comida aqui na minha pia, que eu tinha lavado a louça. E eu falei para ela: não, filha, eu vou fazer comida para você não precisa comer isso aí não. Aí ela falou: mas a fome é tão grande que eu preciso comer, eu estou com fome. E ela falou assim: se Adão não tivesse pecado, se Adão não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, não havia, o homem não teria fome, o homem não teria fome. E aí eu fiquei meditando nessa visão, compartilhei com os meus irmãos mais velhos, eles me ajudaram a discernir, e depois o Espírito Santo me deu um texto lá em Amós capítulo 8, depois você lê. E lá em Amós capítulo 8, não me lembro o verso, está escrito lá, que vem dias, diz o Senhor, que eu enviarei fome e sede, não de pão e nem de água, mas da minha palavra. Andarão de mar a mar, de norte a oriente, em busca da palavra. Naqueles dias as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Quando o Espírito Santo me lembrou dessa passagem, logo eu me lembrei da visão e entendi uma confirmação do Espírito, porque o Espírito Santo, ele vem para quê? Para confirmar a palavra. Como é que você discerne se uma visão é do Senhor? Quando essa visão, ela tem pauta na palavra, ela tem pauta na palavra. E essa visão que eu tive, ela tem pauta na palavra, eu consegui harmonizar ela com as Escrituras. Depois o Espírito Santo me lembrou, Jesus tinha multiplicado os pães, veio uma multidão até ele, Jesus falou: olha, não é de pão que vocês precisam, trabalheis pela comida que subiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Trabalheis pela verdadeira comida, não pela comida que perece, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus ungiu com teu selo. Depois Jesus fala: porque eu sou o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Aquele que vem a mim jamais terá sede, aquele que crê em mim jamais terá fome. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida em si mesmo, mas aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá vida de si mesmo. Nós precisamos entender que Jesus é a palavra de Deus encarnada. E lá em Amós, 700 anos antes de Cristo vir, Deus profetiza por boca de Amós que ele enviaria a sua palavra. E as pessoas teriam fome da palavra, as pessoas teriam fome de Cristo. Há uma fome na terra, há uma fome na terra, mas não é fome de comida, nem de bebida, não. Há uma fome da palavra de Deus, há uma fome do sobrenatural. O povo está buscando o sobrenatural. Lá em Amós, na profecia de Amós, meus irmãos, ele deixa bem claro: andarão
de norte a oriente, de mar a mar, em busca da palavra. Os jovens estarão desmaiando de sede, ou seja, uma fome de Deus, uma fome da palavra de Deus lá na terra. Às vezes eu converso com algumas pessoas e eu pergunto o que acontece. Ela fala, eu não sei, eu tenho tudo, mas eu não sei te dizer o que acontece comigo. Eu não sei o que acontece comigo. Eu lembro o que diz lá em Provérbios, a alma do homem é insaciável, o coração do homem é insaciável. É só Deus que pode matar essa fome, essa compulsão que está dentro do coração do homem. E às vezes o natural não consegue suprir esse vazio, essa sede que está no coração da humanidade. Meu irmão, Deus é soberano, nada fugiu do controle dele, e Deus enviou fome na terra. É nós que precisamos nos encher do Espírito Santo, passar tempo orando. Garrafa vazia não mata sede. É nós que precisamos ser cheios da presença de Deus. Não podemos ser como a geração de Eli, que perdeu a arca da aliança, a presença de Deus. Precisamos suprir essa fome. Nós não estamos sendo sal na terra, porque o sal gera sede nas pessoas. A fome está nas pessoas, mas nós como igreja não estamos conseguindo suprir elas, porque nós não estamos sendo sal. Uma das coisas que o sal faz é o quê? Gerar sede nas pessoas. Meus queridos, há uma fome na terra, há uma sede na terra de Jesus, há uma sede da pessoa de Jesus, há uma sede do sobrenatural. A fome que está no coração das pessoas vai chamar o avivamento. Mas a comida é Cristo, a água é Cristo. Eles têm sede, eles têm fome, e a comida é Cristo, a água é Cristo. E nós precisamos levar a Cristo, precisamos levar o sobrenatural, precisamos restaurar o avivamento, o sobrenatural na igreja. Como diz um grande homem de Deus, a palavra de Deus se tornou banal na igreja. Eles não creem mais nas Escrituras. Está como nos dias de Eli. A Bíblia diz que nos dias de Eli as visões não eram frequentes, porque aquela geração, ela não queria Deus. Ela praticava os ritos, ela praticava as cerimônias, mas elas não queriam Deus, ela tratava Deus como um amuleto. A arca da aliança para eles era como se fosse um amuleto. Nós não podemos ser a geração de Eli. Nós devemos carregar a presença do Senhor. Há uma fome na sede, há uma fome e uma sede na terra, como diz a palavra em Amós. Há uma busca por Deus na terra, como nunca houve. Os jovens estão cambaleando de sede. Meu querido, eu falo por mim mesmo. Eu sempre tive fome de Deus, mas a religião nunca conseguiu me suprir. Pela misericórdia e a graça de Deus, eu fui agraciado com um evangelho que funciona. Há uma sede no coração dos jovens pela palavra, há uma sede no coração dos jovens pela água viva, que Jesus falou para a mulher de Samaria. Ela falou, não, Senhor, me dá dessa água, cara, que eu não preciso mais ir beber, buscar. Mas Jesus falou, não, filha, a água que eu tenho para você, se você beber ela, nunca mais você vai ter sede, filha. A água que eu te der fará-se-á em ti um rio de água viva. Há um rio que sai do Éden e divide-se em 4 braços. E rega o jardim do seu coração. Há um rio que brota do santuário do Altíssimo, do teu espírito, que alegra a cidade de Deus. Jesus falou, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A água que eu te der fará-se-á em ti uma fonte que jorrará para a vida eterna.
Eu envio a minha palavra, diz certos salmos, para curar e os livrar do que é mortal. Deus enviou a palavra que mata a nossa sede, a palavra que mata a nossa fome. É Jesus que mata a nossa fome. Só que nós temos que parar de enfeitar o bolo de fubá. O evangelho é muito simples. Nós devemos ensinar para as pessoas se relacionar com Deus de uma maneira simples, não complicada. Eu falo por mim mesmo. Antes eu achava tão complicado me relacionar com Deus. Tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. É aquilo ali, é aquilo ali, é aquilo ali. Você tem que fazer aquilo ali. Isaías falou sobre isso, é preceito sobre preceito, é regra sobre regra, um pouco ali, para que vá e caiam e se enlacem. Deus nos forneceu recursos. Jesus falou, é necessário que eu vou, senão o Espírito Santo não vai vir. Jesus deixou a sua palavra escrita, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo. Nós não podemos deixar apagar o fulgor do Espírito Santo em nós. A igreja está um pavio fumegante. Deus não vai te substituir. A Bíblia diz que Ele vai te acender de novo. Só que nós não podemos deixar o candelabro apagar, irmão. Porque no Velho Testamento o candelabro representa o Espírito Santo. E a responsabilidade era do sacerdote não deixar apagar o fogo. Paulo diz para Timóteo, não apagueis o Espírito, reaviva em vós o dom de Deus. A igreja precisa reavivar o dom de Deus nela, a igreja precisa reavivar o Espírito Santo no coração dela. A igreja não pode extinguir o Espírito Santo, orai sem cessar. O Espírito Santo está apagado no coração da noiva, o pavio está fumegante, as canas quebradas estão no mundo. Então a responsabilidade de manter o candelabro aceso é do sacerdote. Na nova aliança, a Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdote. Você é sacerdote da sua vida, você tem a responsabilidade de cuidar do seu espírito, você tem a responsabilidade de não deixar o Espírito Santo apagar. Você precisa colocar azeite. Eu creio que o azeite é o falar em línguas. Eu acredito que o azeite é o batismo no Espírito Santo. Quando você passa tempo orando em línguas, você vai suprindo o recipiente do candelabro e vai enchendo de azeite, de azeite, de azeite, e assim a lâmpada não apaga, meus irmãos. Mas é uma responsabilidade sua. Você é responsável. Jesus falou, quem te confiará as coisas espirituais, se vocês não sabem cuidar nem das naturais? Temos que parar de ser negligente como servo imprudente, que enterrou o talento na terra. Temos que parar de ser ouvinte negligente, e devemos ser diligente, zeloso com as coisas de Deus. Mateus 25 fala das virgens, irmãos. Cuidado, cuidado, que ele pode voltar e você achar que está em Deus e não está em Deus. Examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé, porque senão já estáis reprovado. Porque quando perde a fé, irmão, a tua religião vira uma cerimônia, um ritual, mas você não tem nada de Deus, tem nada de fé ali, e sem fé não pode agradar a Deus. Fica com Deus, um abraço para você.